Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós estamos no 11º domingo de São Mateus. E no domingo de hoje, a Santa Igreja nos leva até a parábola daqueles 2 servos devedores, onde o primeiro servo devia ao seu senhor mais de 10.000 talentos, enquanto o outro devia ao primeiro 100 denários. Pois bem, para que possamos compreender melhor essa questão de valores, ainda que não sejam os valores certos, mas apenas para compreendermos um pouco aquilo que o Senhor nos diz nessa parábola, vamos falar de maneira figurativa usando o real. Então, é como se aquele primeiro servo devesse ao seu senhor, ao seu mestre, mais de 10 milhões de reais, enquanto o seu irmão, o segundo servo, devesse a ele apenas 1.000 reais. Não são esses os valores, mas apenas para a compreensão. Então nós vemos que o primeiro servo, ele devia ao seu senhor muito, uma dívida completamente impagável, enquanto o segundo servo devia ao seu companheiro bastante dinheiro, porém, ainda assim, era uma dívida pagável. Porém, enquanto o Senhor perdoa o primeiro servo, o livra de sua dívida, o livra da prisão, este primeiro servo, mau e indigno, joga o seu irmão e companheiro na prisão, pois o seu irmão o devia muito menos, porém, diferente de seu senhor e mestre, aquele servo primeiro era impiedoso. Pois bem, para que possamos entender o significado desta parábola, nós devemos entender que, assim como o primeiro e o segundo servo, todos nós somos devedores diante de Deus. E que dívida é essa que nós temos diante de Deus? Na verdade, esta dívida são os próprios pecados, os próprios vícios e paixões que nós contraímos durante a vida. E o pecado, assim como uma dívida, nos separa de Deus, nos torna devedores da comunhão de Deus. Todos nós somos devedores, todos nós somos pecadores. E o pecado, cujo salário é a morte, o cativeiro, a prisão, nos separa da misericórdia, da bondade, da compaixão e da companhia do Senhor nosso Deus. Aquele servo devia 10.000 talentos, 10 milhões de reais. Vemos que aquele servo, duro de coração, tinha muitos e muitos pecados. Uma vida completamente pecaminosa. Uma vida cheia de vícios e paixões. Uma vida completamente separada de Deus e impregnada do cheiro demoníaco, da enfermidade demoníaca, do pecado e das paixões. Porém, em um breve momento de arrependimento, aquele servo suplica ao Senhor misericórdia. E Deus, em sua compaixão e benevolência, perdoa aquele servo de toda a sua dívida. Todos os seus pecados são perdoados. Porém, a parábola continua. E aquele servo, mau e impiedoso, saindo da presença de seu Senhor, esquecendo-se da misericórdia e da compaixão, agarrou o seu irmão de serviço, que o devia muito menos, e ao invés de mostrá-lo compaixão,
pois já estava longe de seu senhor, já havia se esquecido de sua misericórdia. Então aquele servo, mau e impiedoso, jogou o seu irmão de serviço no cativeiro. E assim somos todos nós. Nós que somos imaturos, que olhamos para o nosso umbigo, que olhamos para as nossas dificuldades e que exigimos a misericórdia, a compreensão, o diálogo, o equilíbrio, mas, como somos orgulhosos e cheios de impiedade, não temos a mesma compaixão que exigimos sobre nós para com os nossos próximos. Essa parábola de hoje é resumida na oração que o Senhor ensinou, o Pai Nosso, naquele trecho que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É interessante que, tendo um breve momento de arrependimento, tendo suplicado ao Senhor misericórdia, ele recebeu o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. Porém, tendo saído da presença de seu Senhor, tendo se esquecido da sua compaixão, ele foi ainda mais impiedoso e ainda mais cruel, ainda mais obstinado em sua doença, em seu pecado, do que o era antes. E assim também nós, que muitas vezes chegamos a Deus, chegamos diante do sacerdote, pedindo ao Senhor misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Porém, quando saímos da igreja, quando saímos da presença de Deus, nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos da misericórdia que recebemos e passamos novamente a viver uma vida de paixões, uma vida de pecados, uma vida de vícios, uma vida completamente separada de Deus. E, de maneira farisaica, muitas vezes, nos achamos superiores e melhores do que aqueles que consideramos indignos, inferiores e menos dignos de compaixão do que nós. Nós achamos que o nosso pecado sempre é pouca coisa, enquanto achamos que o pecado dos nossos próximos, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, achamos que o pecado dos outros é grande coisa, enquanto achamos que o nosso é quase nada. E por isso, por essa cegueira espiritual, por esse orgulho, somos complacentes consigo mesmos e somos impiedosos para com todos. Neste dia de hoje, com esta parábola, com esses ensinamentos, possamos, ao entrar na igreja, ao celebrar os santos mistérios, ao receber o perdão, a graça e a misericórdia, a compaixão e a benevolência do Senhor, não nos retirarmos da sua presença. Mas é nosso dever de cristão andar na presença do Senhor, andar com Deus, andar diante de Deus, na presença de Deus, unidos a Deus todos os dias, caindo e levantando, sempre unidos ao Senhor, para que nunca nos esqueçamos dele, para que nunca esqueçamos da sua graça e misericórdia e para que não nos entreguemos novamente aos desejos, às paixões, aos vícios e aos pecados que nos separam de Deus. Pois a partir do momento que nos separamos de Deus, a partir do momento que saímos da presença de Deus, nós passamos novamente a viver muito pior do que já vivíamos antes. De forma muito mais endurecida, de forma muito mais impiedosa. E os santos anjos, os servos de Deus, observando a nossa fuga do Altíssimo, observando o nosso desprezo pela graça e pela misericórdia de Deus,
os santos anjos de Deus testemunham a nossa impiedade, testemunham a nossa descrença, testemunham a nossa falta de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor nos livre disso, nos livre de uma vida impiedosa, nos livre de uma vida farisaica, uma vida onde temos um breve arrependimento e logo depois voltamos a ser piores do que éramos antes. Mas que o Senhor nos conceda não apenas um breve arrependimento, mas uma vida inteira de arrependimento, uma vida inteira na presença, na misericórdia, na benevolência e na proteção de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Disso, o Senhor nos torne dignos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.